Olá, meus amores, tudo bem? Boa tarde com vocês. Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira Guerra Mundial. E como eu falei para vocês, antes de chegar no conflito em si, a gente precisa passear sobre alguns conhecimentos, e acontecimentos que deram base para as rivalidades e revanchismos envolvidos no estopim desse grande conflito mundial. Bom, entre esses grandes conflitos, entre esses grandes eventos, a gente tem os acontecimentos da unificação tardia da Alemanha e da Itália. Por que a gente fala unificação tardia, professor? Bom, a gente estudou, vocês viram, provavelmente com o professor Andrei ou com o professor Tales, os processos de unificação de países como a Inglaterra, a França, a Espanha e Portugal, ainda lá na Era Moderna, ainda lá para o século XV, século XIV, século XVI, ou seja, muito tempo atrás. Mas isso quer dizer que todos os países, ou que todas as regiões da Europa, se centralizaram nesse momento? Viraram um grande Estado-nação? Se uniram sobre o governo de um único líder? Não, muito pelo contrário. Nós temos muitas regiões, como a região germânica, que hoje dá local à Alemanha, e a região da Península Itálica, que é o território que hoje dá lugar à Itália, que eram regiões descentralizadas, que tinham pequenos governos autônomos, pequenos reis, pequenos ducados, e que nesse período do século XVIII para o século XIX estavam sofrendo influência de impérios estrangeiros, sobretudo impérios como o Império Austro-Húngaro, que tinha avançado sobre esses territórios, antes autônomos, para exercer algumas influências e formas de exploração. E aí, nesse período do século XVIII para o século XIX, a gente tem os acontecimentos das primaveras dos povos, onde é que a gente tem uma série de revoluções, uma série de revoltas, que vão levantar bandeiras como liberalismo, solicitando a liberdade de expressão, a liberdade comercial, a igualdade social, e o fim do antigo regime, o fim daquele modelo absolutista, assim como bandeiras nacionalistas, que vão ser a luta de povos, de territórios que estavam sendo dominados por esses grandes impérios, de povos que formavam uma identidade cultural, que formavam uma identidade étnica, que nesse momento estavam sendo governados ou influenciados por governantes e por impérios de outra cultura, de outra região, que não estava trazendo nenhum benefício para eles, e muito pelo contrário, apenas explorações. E vai ser esses movimentos, vai ser esse contexto que vai guiar o processo de unificação tardia, porque só agora que estava ocorrendo, da Alemanha e da Itália, que vão ser dois processos extremamente importantes para entendermos as rivalidades que vão surgir lá na Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, vamos mergulhar no assunto para a gente conseguir entender melhor como se deram esses dois processos, fazendo uma breve revisão e uma exposição de conteúdos bem direta ao ponto. Bom, meus amores, passando aqui para a nossa lâmina de número 2, vamos começar a entender como foi o processo de unificação da Itália. Aqui no mapa vocês conseguem observar que o território da Península Itálica, era subdividido entre vários reinados. A gente tem aí em verde os estados da igreja, que eram os estados pontificiais controlados pela Igreja Católica, o reino das duas Sicílias lá embaixo. A gente vai ter o reino de Piemonte e Sardenha, que fica ali em cima, do lado do roxo, que era o território francês. E a gente vai ter os territórios da Toscana, Lombardia e Veneto, que eram territórios que, junto com o reino de Piemonte e Sardenha, estavam sofrendo influências austríacas, que estavam com a presença dos soldados do Império da Áustria. Como que vai se iniciar o processo de libertação e de união da Itália? Porque a gente tem que ter esses dois passos. Primeiro, libertar da influência estrangeira. E segundo, unir, porque a gente estava se tratando de vários reinos diferentes, de regiões com características e com povos diferenciados. Tranquilo? E aí esses dois processos, de libertação e de união, eles vão ser liderados a partir de dois projetos. O projeto do Norte e o projeto do Sul. O projeto do Norte vai ser um projeto liderado pelo reino de Piemonte e Sardenha. A gente vai ter um primeiro evento lá com o rei Vítor Emanuel I, que ele vai tentar bombardear os fortes austríacos e libertar o reino de Piemonte e Sardenha
da influência da Áustria, o que não dá certo. O reino de Piemonte e Sardenha vai retalhar com muita força. Seu filho, Vítor Emanuel II, queria dar prosseguimento às vontades do seu pai, de libertar a Itália e, sobretudo, o reino de Piemonte e Sardenha das mãos austríacas. Porém, Vítor Emanuel II não era bobo nem nada e se uniu ao primeiro-ministro Camilo Cavour e eles lideraram um processo junto à burguesia empreendedora de modernização e industrialização do norte da Itália. Eles começaram a trazer aquelas tecnologias lá da nossa aula da segunda Revolução Industrial, lembram? Que eu falei para vocês que agora não era mais só a Inglaterra, mas que a Itália também estava envolvida nesse processo de Revolução Industrial. Então, a gente observa aqui. A Itália, nesse momento, vai investir pesadamente, né, em novas tecnologias, na modernização e na urbanização do reino de Piemonte e Sardenha, com o objetivo o quê? De transformar ele em mais rico, mais poderoso, com melhores armas, para conseguir peitar em melhores condições o próprio Império Austríaco, ok? Então, a gente vai ter um primeiro projeto, né, liderado por esse reino, pelo rei Vítor Emanuel II, que vai ser um projeto monarquista e conservador. Monarquista porque está sendo liderado por um rei, né? E conservador porque ele não queria mudar muito as coisas, queria manter as tradições, manter os velhos costumes, queria manter aquele status de exploração, visto que ele estava aliado à burguesia empreendedora, então ele não poderia favorecer a população, porque a burguesia depende de uma desigualdade social para explorar a mão de obra, para gerar os seus lucros, né? A gente vai ter esse projeto do Norte aí como um projeto monarquista, conservador, unido aos interesses da burguesia, e a gente vai ter, em detrimento disso, uma outra rebelião, uma outra revolução que vai estourar lá no sul. E como era essa região sul? Que é o que a gente conhece aqui no mapa como Reino das Duas Cecílias. Ao contrário do norte, a região sul não era modernizada, não era industrializada. Era uma região agrícola e que era governada por grandes latifundiários, né? Por grandes famílias que detinham toda a propriedade de terra e que exploravam todos os camponeses da região. Um líder chamado Giuseppe Garibaldi, aquele famoso revolucionário que vai fazer até a Guerra Farroupilha aqui no Brasil, né? Não era exatamente igual o Tiago Lacerda lá na Casa das Sete Mulheres. Quem viu essa novela vai saber do que eu tô falando. Mas era um grande revolucionário mundialmente famoso. Ele vai estourar essa rebelião lá no sul da Itália e vai levantar uma grande luta camponesa contra esses grandes latifundiários das Duas Cecílias, que vai se transformar num projeto de unificação e de independência da Itália, que vai ser liderado pelos ideais populares, democráticos e republicanos. Então a gente tem de um lado um rei que lidera um projeto monarquista e conservador e de outro um popular revolucionário que lidera um projeto democrático e republicano. Tranquilo? E aí, meus amores, vamos passar aqui para a nossa lâmina de número 3 para a gente entender como que se deu, né, esse processo de unificação da Itália. Bom, inevitavelmente, em dado momento, Giuseppe Garibaldi e Vítor Emanuel vão se encontrar. E aí, qual foi a decisão dos dois, depois de muita conversa? Garibaldi decidiu apoiar o projeto de Vítor Emanuel. Por quê? Dois motivos. Vítor Emanuel conseguia ligar e unir os interesses tanto das camadas populares quanto das camadas ricas, enquanto que Giuseppe Garibaldi lutava contra os mais ricos da Itália. Outro ponto é que o reino de Piemonte e Sardenha era um reino modernizado, com melhores armamentos. Então Giuseppe Garibaldi pensou, a gente já tem que lutar contra os austríacos. Se a gente tiver que lutar também contra o Vítor Emanuel, a gente não vai ganhar nada com isso. A gente pode, inclusive, ficar fraco e os austríacos dominarem a Itália de uma vez por todas. Então, ele vai se unir, né, ao projeto de Vítor Emanuel e eles vão iniciar o processo de unificação da Itália e de libertação desse mesmo território. A primeira guerra vai ser as guerras venezianas em apoio à Prússia. Pensemos, né, que o processo de unificação italiana ocorre logo embaixo do território germânico. Então, a gente tinha, ao mesmo tempo, ocorrendo a unificação da Itália e a unificação da Germânia, da Alemanha, aí em cima. Então, ao mesmo tempo que a Prússia lá em cima estava lutando contra os austríacos, a Itália também estava lutando contra os austríacos embaixo. E aí eles se unem, né, durante a guerra franco-austro-prussiana
E aí os italianos falam, prussianos, a gente vai ajudar vocês. A gente expulsa os austríacos, e aí vocês ficam com o território de vocês aí em cima e a gente fica com o território da Veneza aqui embaixo. Tranquilo? Tranquilo. Fechamento? Então vambora. Então a gente tem aqui as setinhas branca e preta, as duas descendo para cima da Áustria. Conseguem a vitória e os italianos conseguem conquistar os territórios da Veneza. E por fim, a gente vai ter a anexação de Roma, que também vai estar intimamente ligada às guerras desenvolvidas lá no território germânico. Só que dessa vez, qual guerra? A Guerra Franco-Prussiana, que é quando os prussianos lá em cima terminam a guerra com os austríacos e vêm fazer a guerra com os franceses. Como que isso vai influenciar na anexação do território de Roma, que antes era controlado pela igreja? Bom, a igreja, ela não tinha exército. Então, quem fazia proteção de Roma, quem fazia proteção dos estados pontífices, eram os soldados franceses. E aí, quando os prussianos invadem a França, esses soldados franceses, que são essa linha pontilhada aqui em roxo, eles vão voltar para a França para proteger o seu território. Eles vão falar assim, olha, Papa, me perdoa, te adoro, Roma legalzão, mas eu tenho que proteger minha casa, né? Antes o meu do que o seu. Cada um com teus problemas, cada um com teus corre. Eles voltam para a França para tomar pau na França, né? E aí Roma fica desprotegida e aí o Estado italiano vai invadir e anexar Roma, consolidando então, né, toda a unificação do seu território, que vai gerar uma treta enorme entre a igreja e o Estado italiano, que vai ser algo que só vai se resolver lá na Segunda Guerra Mundial.